Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Essa videoaula é referente à disciplina de língua portuguesa e nessa videoaula nós iremos fazer a correção das atividades das páginas 254 a 259. Essas atividades elas foram aplicadas em aulas anteriores, tá? Que possamos ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Então, iniciaremos aí a correção na página 254, onde está escrito interpretação do texto, compreensão inicial. Então, nós temos aí número 1. De acordo com o artigo de opinião que você leu, com as mídias sociais e a base de dados do comércio eletrônico acabaram com a privacidade das pessoas? Resposta: o desenvolvimento de mecanismo de busca e de armazenamento de dados facilitou o acesso a informações sobre as pessoas. Dessa forma, ficou mais fácil identificar os usuários, conhecendo seus hábitos e preferências e acabar com sua privacidade. Questão 2. O que facilita o cruzamento de variáveis para fazer o rastreamento de pessoas? Resposta: o grande volume de informações disponível sobre as pessoas e os mecanismos de transmissão desses conteúdos. Questão 3. No texto, qual é o sentimento de afirmação é preciso administrar a imagem pública? A resposta está logo em cima aqui. Resposta à questão 3. É preciso tomar alguns cuidados para evitar a exposição pública indesejada. As pessoas não devem utilizar as redes sociais como válvula de escape para manifestar sua identidade, expondo sua intimidade. Questão 4. Explique o sentido da seguinte frase no texto. As paredes não têm ouvidos, mas todo o resto parece ter. Resposta: tudo o que fazemos pode se tornar conhecido por todos, pois ficou fácil registrar e acessar dados e fatos sobre as pessoas. As câmaras ocultas em telefones celulares, por exemplo, são capazes de registrar cenas da vida privada que podem ser expostas a muitas pessoas. Então, fechamos aí a correção da página 254, vamos para a página 255. Na página 205 eu tenho a número 5, assinale a alternativa adequada. Na opinião do articulista, o autor do artigo, qual é o novo tipo de patrimônio público? Acertou aí quem marcou a letra B, a vida privada. Questão 6, releia este trecho do texto. Aos poucos, as regras de conduta invadem os recônditos da vida pessoal, plastificando a personalidade e aprendendo a máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se concorde com ela. Assinale as alternativas que podem resumir, de acordo com o trecho, as consequências para o indivíduo de exposição de sua identidade na mídia. Acertou aí quem marcou as letras A e B. A. Perder a espontaneidade. B. Moldar a sua personalidade de acordo com o que os outros querem. 7. De acordo com o artigo de opinião, checar referências, isto é, conferir informações sobre alguém, é certo ou é errado? Explique. Resposta: é certo, porque, segundo o texto, desconfiar de estranhos faz parte das regras de sobrevivência social. Questão 8. Segundo o artigo, por que é difícil para as pessoas comuns perceber que um vexame online é quase tão difícil de apagar quanto um nu indesejado? Resposta número 8. Porque a divulgação de certos conteúdos pode trazer consequências negativas e, uma vez na rede, não há como controlar essas informações. Pessoas comuns não têm advogados ou outros profissionais que as alertem sobre esses riscos e as orientem sobre seu direito de não dizer ou não fazer o que pode ser usado contra elas. Número 1,
sobre linguagem e construção do texto, nós temos aí: releia o título do artigo de opinião, celebridades descelebradas. Descelebradas. O prefixo des indica o contrário da palavra a que se une. Segundo o dicionário, celebridade é aquele que é famoso, célebre. A palavra descelebrado não consta no dicionário. Entretanto, nele se encontra a palavra descerebrado, o antônimo de cerebrado, relativo a cérebro. Assim, pode-se observar que as palavras descelebrado e descerebrado são muito semelhantes. Letra A. Transcreva no caderno o trecho do texto que explica o título dado a ele. Resposta da letra A, da número 1. É preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. B. Qual seria a provável intenção do autor ao criar a palavra descelebradas e utilizá-la no título do artigo? Responda no caderno. A resposta número 1 está logo aqui acima. Uma sugestão de resposta da letra B da número 1. Uma possível razão é que o autor tenha buscado mostrar que a exposição pública pode causar o efeito contrário ao que se entende por célebre, notório, ilustre, e tornar as pessoas famosas devido a aspectos negativos de sua personalidade ou comportamento. Outra possibilidade é que a intenção do autor seja que o leitor associe as palavras descelebradas a descerebradas, sugerindo que essas celebridades não pensam sobre suas ações, não analisam os fatos. Questão 2. O prefixo des expressa a ideia de algo contrário, de oposição. Encontre no artigo de opinião exemplos de palavras ou expressões que formem uma relação de oposição no texto. Possibilidades de respostas aí: identificação, anonimato, primeiro parágrafo. Se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre, terceiro parágrafo. Personalidades transparentes, estranhos, oitavo parágrafo. Com isso, nós fechamos aí a correção da página 255. Vamos para a página 256. Na página 256, nós temos aí um pontinho. Releia a frase que inicia o artigo de opinião e responda as questões no caderno. Não se iluda. As mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade. Letra A. Em que modo está a forma verbal destacada na oração? Resposta letra A. No modo imperativo negativo. B. Que efeito o uso desse modo verbal provoca na frase? Resposta. O efeito de alertar o leitor, conduzindo-o a concordar com a opinião que será exposta pelo autor. C. Que outras expressões usadas no artigo provocam o efeito de sentido de alerta para uma necessidade? Resposta. É preciso gerir. Linha fina. É preciso administrar. Terceiro parágrafo. D. Qual é a provável intenção do autor ao utilizar as expressões que indicam alertas para o leitor? Resposta letra D. Enfatizar sua opinião e envolver o leitor para que aceite os argumentos apresentados no artigo. 1. Releia este trecho do artigo de opinião. Quem vive naquele bairro, trabalhando naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra aqueles produtos, é facílimo de rastrear. A. Localize no trecho acima e transcreva em seu caderno as formas verbais empregadas. Resposta da letra A. Vive, trabalha, come, abastece, usa, acessa, clica, compra, e rastrear. B. Qual é a provável intenção do autor ao enumerar as ações para definir aquele que é facílimo de rastrear?
Resposta da letra B. Provavelmente para que o leitor perceba o quanto fica exposto ao perigo de ser rastreado. 2. Copie no caderno um trecho do artigo de opinião em que há uma enumeração de substantivos abstratos que indicam nomes de ações. Resposta número 2. Uma briga entre namorados, um namorico, um comentário entre dentes, uma bebedeira ou até uma inocente ida ao banheiro quando se está só dentro de casa, agora está sujeita a escrutínio público das câmeras ocultas em telefones celulares. Quinto parágrafo. Questão 3. Que efeito essa outra enumeração de palavras cria no texto? Resposta da questão 3. Mostra o perigo de ficar exposto em todas essas situações que podem ocorrer a qualquer momento e com qualquer pessoa. Questão 1. Sobre repetição de expressões na construção do texto. Então, questão 1. Releia este trecho. Já que é impossível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital, é preciso administrar a imagem pública. Letra A. Escreva o trecho substituindo a expressão destacada de forma que o sentido do texto seja mantido. Possíveis respostas da letra A. Porque, tendo em vista que, visto que, como, uma vez que. Letra B. A expressão já que indica a ideia de causa. Sendo assim, qual é a consequência apresentada no trecho? Resposta da letra B. É preciso administrar a imagem pública. 2. Copie no caderno outro trecho do artigo de opinião que tenha essa mesma estrutura, causa e consequência. A resposta número 2 está logo aqui assim, em cima. Tá? Número 2. Há 2 outros casos semelhantes no texto. A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível retroceder, é preciso gerir uma nova imagem pública, linha fina. Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar esse novo tipo de patrimônio. Está lá no 6º parágrafo, tá? Questão 3. Qual é a provável intenção do autor ao repetir essa estrutura utilizando apenas algumas palavras diferentes? Resposta número 3. É provável que o autor repita essa estrutura com algumas palavras diferentes para deixar clara sua opinião e convencer o leitor a concordar com ela. Pontinho. No artigo de opinião, há 2 trechos que se baseiam em frases populares. A seguir, releia essas frases. As paredes não têm ouvidos, mas todo o resto parece ter. De perto, entretanto, ninguém é normal. Explique no caderno o significado de cada uma dessas frases. Frase 1. Não há como se sentir livre de ser ouvido ou observado. Frase 2. É natural buscar informações sobre estranhos, ou seja, desconhecidos. Por outro lado, com a grande quantidade de informações sobre pessoas disponibilizada pelas novas tecnologias, é possível conhecer suas imperfeições e particularidades, fazendo com que todas essas possam ser consideradas anormais ou estranhas. Lembrando aí que quem errar alguma questão, dá pausa na videoaula e faça a correção direitinho, tá? Terminamos aí a correção da página 256, vamos para a página 257. Na página 257, nós temos aí a estrutura do texto argumentativo. Número 1. Leia abaixo a síntese de cada uma dessas partes conforme são desenvolvidas no artigo de opinião lido. Observe que elas não estão na sequência indicada acima. Primeiro pontinho. Pessoas comuns vão demorar a perceber os perigos da exposição pública. Resposta do primeiro pontinho. Conclusão. Parágrafo 10. Segundo pontinho. É preciso administrar a imagem pública porque é impossível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre.
Então, a resposta aí é opinião ou tese, parágrafo 3. Terceiro pontinho da número 1, acesso e a identificação de praticamente qualquer pessoa são facilmente realizados pelo rastreamento dos dados disponíveis nas mídias sociais e na base de dados de comércio eletrônico. Resposta do terceiro pontinho, ancoragem ou introdução, parágrafos 1 e 2. Nós temos aí 2. Número 2. O autor do artigo de opinião utiliza grande parte dos parágrafos para defender seu ponto de vista. Ele faz isso por meio de argumentos. Quantos parágrafos do texto são argumentativos? Indique no caderno cada um deles. 6 parágrafos, tá? São eles o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questão 3. O autor utiliza argumentos variados para fundamentar e esclarecer seu posicionamento quanto aos perigos da exposição de privacidade. Leia no quadro a seguir os diferentes tipos de argumentos existentes. Então, nós temos aí os argumentos científicos, de autoridade, de valoração, com ironia, pouco fundamentada. Tenho certeza que vocês fizeram uma leitura aí. Eu não farei a leitura. No caderno, com base nas informações do quadro, transcrevam do texto um argumento de autoridade. Então, nós temos aí, como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o direito de permanecer calado. Segundo pontinho, argumento com ironia. Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida privada transformada em entretenimento. Terceiro pontinho, um argumento de valoração. Esse terceiro pontinho, pessoal, está aqui em cima, ó. Acompanhe. Terceira argumentação de valoração. 3. Argumento de valoração. Possíveis respostas. A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se chamava artigo antigamente de opinião pública. Já que é possível retroceder, o que resta é administrar esse novo tipo de patrimônio público. Como todo patrimônio, ele precisa ser estável para se tornar uma referência e nesse processo acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de suas características. E tem outras aí que vocês podem ver, outros exemplos, tá? Então, são várias possibilidades. Você poderia utilizar apenas uma dessas aí, tá? Nós temos aí, agora, o quarto pontinho, um argumento com clichês. Possíveis respostas. As paredes não têm ouvidos, mas todo o resto parece ter. De perto, entretanto, ninguém é normal. 4. Releia a seguir a frase do artigo em que o autor apresenta sua opinião. Já que é possível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital, é preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Identifique no artigo a conclusão, a frase em que o autor retoma com suas palavras a opinião defendida. Escreva essa frase em seu caderno. A resposta é: pessoas comuns ainda vão demorar para perceber que esse vexame registrado online é quase tão difícil de apagar quanto um nu indesejado. A questão 5 aí é a resposta pessoal. Terminamos a correção da página 257. Vamos para a página 258, tá? Na página 258, fala aqui para você. Vocês vão ler a seguir um artigo de opinião sobre o mesmo assunto, mas atenção, os parágrafos foram embaralhados. Para colocá-los na sequência correta, vocês deverão escrever no caderno os números que estão no início de cada um, na ordem em que as ideias do texto, fiquem coerentes. Então, a resposta aí da sequência correta desse texto é: primeiro parágrafo é o 3,
tá? É o número 3. O segundo parágrafo é o 5. O terceiro parágrafo é o 2. O quarto parágrafo é o 6. O quinto parágrafo é o 4. E o sexto parágrafo é o 1, tá? Concluímos aí a correção da página 258. Vamos para a página 259. Na página 259, nós temos aí, copie a sequência em seu caderno, substituindo os quadrinhos pelas palavras a seguir: publicamente, opiniões, oposição, introdução, interlocutores, conclusão. Então, eu tenho aí artigo de opinião. Gênero em que jornalistas, personalidades sociais ou especialistas defendem publicamente sua opinião de um fato ou assunto por meio de um veículo de comunicação. A intenção aí é manifestar ideias e opiniões. Lá embaixo eu tenho tentar convencer os interlocutores. Sobre a linguagem e construção do texto, nós temos o emprego de recursos de linguagem na argumentação, enumeração, aí o quadradinho aí é substituído por oposição. Próximo pontinho aí, partes, ancoragem ou introdução é a resposta. Tese, opinião, posicionamento diante de um tema, argumentos. A resposta do terceiro quadradinho aí da linguagem e construção é conclusão. E com isso, pessoal, nós fechamos aí a correção das atividades das páginas 254 a 259, ok? Fiquem com Deus. Qualquer coisa estarei na plataforma no grupo do WhatsApp. Até a próxima aula. Tenha uma aula abençoada.